Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Edson e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários aqui no canal Geração de Riqueza. Bom, eu vim trazer para vocês 10 indicadores que vocês devem usar ao analisar um fundo imobiliário para então fazer um investimento, tá? E o primeiro indicador que eu acho muito importante, todos eles são muito importantes, aliás, e digo para vocês que não deve ser analisado de forma isolada. Vocês devem fazer uma análise no geral de todos esses indicadores, tá? Dentro desses 10 indicadores, o primeiro é a taxa de vacância. Você vai ter que analisar a vacância física e a vacância financeira do fundo imobiliário, tá? A vacância física é o quanto desse fundo está sem ser alugado, a parte dele que está vazia, tá? E aí vai determinar qual vai ser a vacância financeira, que é o quanto ele deixa de arrecadar. Então, assim, é importante você estar olhando esse indicador, porque se o fundo tiver uma vacância muito alta, ele vai arrecadar menos, com isso vai distribuir menos lucro, tá? E todos esses indicadores que eu vou falar aqui, é importante que vocês olhem tanto o percentual atual quanto o percentual histórico, tá? O segundo indicador é o Dividend Yield, que é quanto esse fundo vai te pagar de aluguel por mês, tá? Sobre cada cota dessa aí. Bom, pessoal, e o terceiro indicador é a liquidez, tá? Para você investir num fundo, eu particularmente, se o fundo que eu estiver analisando não tiver uma boa liquidez, que é o quanto ele é negociado diariamente, eu nem dou seguimento aí às outras análises dos outros indicadores. Por quê? Se eu tiver uma posição nesse fundo e de repente quiser, tá saindo dele aí, e ele não tiver uma liquidez legal, tiver uma liquidez muito baixa, eu vou encontrar dificuldades então para liquidar o meu investimento, ou até mesmo se fosse para eu adquirir uma posição nesse fundo, eu teria dificuldade, tá? O quarto indicador que você deve se atentar aí é se o fundo imobiliário ele tem diversificações dos ativos, tá? Você vai observar a diversificação, seja dos ativos e seja dos inquilinos também. Eu recomendo que você não invista em um fundo que tenha somente um imóvel, tá? E também recomendo que você não invista, em um fundo que tenha aí, seja mais imóveis, uns 5, 10, 15 imóveis, mas que seja somente com um inquilino, tá? Eu recomendo que seja então diversificado entre os ativos e entre os inquilinos. É interessante também que esses fundos sejam diversificados entre estados também, tá? Porque suponhamos aí que o governador do estado X altere lá uma lei ou sancione lá uma lei, ou entre com um decreto aí que vai prejudicar as lajes corporativas, suponhamos. Então, se tiver todo concentrado ali os ativos em um único estado, vai ser bem difícil aí esse momento. Quinto indicador é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Se o P sobre VP for igual a 1, quer dizer que essa cota que esse fundo está sendo negociado no valor justo dele, tá? Se o P sobre VP for menor do que 1, quer dizer que ele tem um desconto a princípio, mas nem sempre vai ser vantajoso o P sobre VP menor do que 1, porque pode ser que o fundo também está passando por alguns problemas, tá joia? E então, se ele tiver o P sobre VP acima de 1, quer dizer que esse fundo ele tá caro, tá? O sexto indicador é a relação com o investidor, tá? E aí vai ser da parte da gestão aí. Um bom relacionamento com o investidor, se ela responde os e-mails, na divulgação de relatório, tá? Ser tudo bem esclarecido. Isso é muito importante, essa conexão com o cotista, joia? E o sétimo indicador é a localização geográfica, tá? Eu considero aí que você tem que analisar se esse ativo desse fundo, ele está bem localizado, mas mais importante que isso é sobre a gestão, tá? Porque se esse fundo tiver uma má localização, mas tiver uma gestão boa, ela pode estar fazendo a negociação aí, comprando e vendendo novos ativos em diferentes lugares, tá joia? O oitavo indicador, pessoal, é a performance do fundo em relação ao IFIX, tá? O IFIX é um índice aí, como se fosse um índice Ibovespa, dos fundos imobiliários. A gente tem o Ibovespa aí que acompanha as ações e a gente tem o IFIX nos fundos imobiliários, tá? E é interessante a gente escolher um fundo, um fundo imobiliário que talvez performou acima do índice IFIX, que é a média. E o nono indicador, chegando aqui quase ao final já, é o rendimento
do fundo em relação à renda fixa. Veja bem, isso é muito importante. Você tem que analisar com bastante cautela e encontrar um bom fundo que rendeu na média histórica dele acima da renda fixa. Os fundos imobiliários, eles fazem parte da renda variável e a renda variável tem mais risco do que a renda fixa. E para topar risco, pessoal, eu julgo não é nem interessante, é obrigatório que você tenha então um rendimento acima da renda fixa. Por quê? Se você vai, correr risco, você precisa de ter um ganho em troca desse risco. Então, se você não tiver um rendimento acima da renda fixa, não compensa, tá, fazer esse investimento. Aí é melhor ficar na renda fixa. Bom, pessoal, e o nosso 10º indicador aí é a taxa de administração, tá, desse fundo. É o custo que, tem para ser gerido aí, que é descontado antes de repassar os proventos para o cotista, tá? Então, assim, você não vai receber seus dividendos e depois ter que pagar uma taxa extra. Entre aspas, você não paga nada porque já é descontado, tá? E um ponto muito interessante é que esses dividendos, que você recebe aí, eles são isentos de imposto de renda, tá? Você só vai pagar imposto de renda sobre a valorização da cota. Isso se houver e quando você vender, tá? Se houver valorização e você não vender, você não paga o imposto, tá? Somente na hora da venda, se houver valorização. Se houver prejuízo, não paga, tá? A taxa de administração aí, ela vai variar entre 1%, mas também você pode encontrar um fundo que tem uma taxa um pouco maior do que 1%, tá? Mas isso não necessariamente vai dizer ou determinar que é ruim. Por quê? Porque a gente entende a complexidade, tá, que tem para estar gerindo e assim, para a saúde do seu próprio investimento, é importante você pensar a longo prazo, tá? Porque se tem uma boa gestão, você vai colher bons frutos, e futuramente replantá-los para multiplicar o seu capital e futuramente viver de renda. Para você poder estar analisando todos esses indicadores, eu recomendo para vocês alguns sites dos quais eu utilizo, tá? Que aqui eu vou deixar o link na descrição, que é o Funds Explorer e o Status Invest e o Clube do FI, tá? Eu utilizo mais o Funds Explorer e o Status Invest, mas tem também aqui o Clube do FI, Alguma informação que você não achar nenhum ou outro, você vai, pesquisando aí e complementando, tá bom? Esses são os que eu utilizo. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu fiz um apanhado aqui dos indicadores que você precisa e que eu julgo mais importante aí para fazer o seu investimento em fundo imobiliário, tá bom? Não analise nenhum desses indicadores de forma isolada e tire aí alguma conclusão para fazer algum investimento. Você tem que olhar todos esses, em conjunto, tá bom? Olhar aí percentuais atuais e os históricos, tá? E eu fiz esse apanhado aí, tá? Com o intuito de trazer esse conhecimento para vocês. E assim, queria dizer para vocês que cada tópico desses indicadores aqui, rende aí um vídeo, tá bom? Não é nada aprofundado aqui, foi mesmo um apanhado, mas eu posso estar aprofundando aí em outro vídeo, tá? Em outros vídeos, trazendo um vídeo específico de cada indicador desse, tá bom? Acompanhe aí no canal para mais informações como essa, deixe sugestões aí do que vocês querem ver por aqui, tá? Compartilha, inscreva-se, ative os sininhos aí e deixe seu like ou dislike, como eu sempre falo aí, tá bom, galera? Tchau, tchau!